Deste webinar. Sejam todos bem-vindos à série de webinários da iSpring. Cada série a gente está falando sobre as tendências de treinamento, T&D, dicas, truques de e-learning e também casos de sucesso. Pessoal que já está entrando na sala, por favor, confirma se está ouvindo a gente, se está conseguindo interagir, para que a gente consiga seguir aqui com o nosso webinar. Falando um pouco da iSpring, nós somos uma empresa que está há mais de 23 anos no mercado, muito mais aí de espalhados em mais de 172 países, um monte de funcionários para atender vocês e mais de 300 parceiros em todo o mundo. Eu, Simone, sempre estou apresentando os webinários com vocês e hoje eu trouxe alguém especial também para estar comigo presente, que é o Thiago, que a gente vai falar dele um pouquinho mais para frente. Falando da nossa plataforma, nós trabalhamos com duas frentes na iSpring. A primeira, que é a nossa plataforma de Java, né, que é o LMS Learn, onde você consegue montar a sua universidade corporativa do zero em 30 minutos, e também a nossa ferramenta de autoria SuiteMax, que mudou um pouquinho, e é justamente isso que o Thiago vai mostrar para a gente hoje. Dúvidas, perguntas, interajam com a gente aqui no chat, como o Daniel, a Kate, o Wesley, a Carol, todo mundo aqui mandando o seu oi, dúvidas e perguntas para nós. Uma boa notícia, esse webinar ele é gravado, vocês irão receber a gravação dele junto com a certificação via e-mail. Aqui comigo, Thiago, ele é o nosso gerente de produtos e vai contar tudo para vocês, as novidades sobre o novo SuiteMax 11. Thiago, agora é com você. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Thiago, como a Simone falou aí. Eu sou o gerente de produtos aqui da Spring. Vou demonstrar para vocês algumas das novidades que saíram com o novo update do Spring Suite, que é o Spring Suite 11.7, tá? São algumas coisas que foram solicitadas, algumas coisas que foram pedidas, e aí a gente conseguiu implementar algumas coisas. Eu vou demonstrar aqui para vocês, tá? A gente vai ter aqui algumas atualizações no cloud, que é a nuvem do Spring Suite Max, tá? Uma nuvem colaborativa, onde a gente consegue hospedar alguns projetos, compartilhar entre a equipe e criar alguns conteúdos ali. Eu já vou demonstrar para vocês, tá? E é ali no cloud que a gente usa a inteligência artificial, que é a novidade que a gente tem aí, que a gente vai conseguir fazer algumas coisas diferentes do que a gente já estava fazendo com a inteligência artificial dentro do nosso conteúdo, tá? E a gente vai ter também algumas novidades, tá? Para a versão do Spring Suite Max, que fica atrelada ali ao desktop, tá? Fica ali atrelada ao PowerPoint, como vocês já devem conhecer. A gente teve algumas atualizações também, tá? E no final a gente vai ter algumas perguntas e respostas para tirar a dúvida de vocês, tá bom? O Spring Suite, como eu já falei, é a ferramenta que fica no desktop, tá? Instalada no computador, e ela vai auxiliar na criação de todo o conteúdo de ensino. Então, a gente consegue ter várias funções para auxiliar, e hoje eu vou falar de algumas atualizações delas, tá? A gente vai ter ali a biblioteca de conteúdos, alguns personagens, o cloud, como eu já falei para vocês. E agora a gente vai aqui para o cloud, tá? Onde eu vou fazer a demonstração agora dessa inteligência artificial na prática. Só um instante que eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E aqui a gente já consegue ver, estou aqui no cloud, tá? A nossa nuvem, com um conteúdo aqui que eu preparei especialmente para essa demonstração, tá? Então, gerei algum conteúdo aqui e já vou demonstrar para vocês o quê? Que a gente consegue separar esse conteúdo aqui por capítulos, tá? Então, tudo isso aqui, só para vocês terem ideia, eu gerei a partir da inteligência artificial, tá, gente? Algumas configurações aqui, obviamente, para deixar todo o conteúdo mais bonito, mas aí eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês, por exemplo, esse conteúdo aqui, tá? Tanto a organização dele quanto a geração do conteúdo, ele é feito a partir da inteligência artificial. Thiago. Pois não? Só vou pedir para você voltar um pouquinho desde o início, porque, pessoal, o que a gente quer frisar para vocês aqui. Para quem conhecia o SuiteMax antigamente, a gente não trabalhava tanto com IA dentro da plataforma. Então, a gente passou por várias mudanças
E essa parte específica do Switch Max, por isso que a gente fala, né, que o Switch Max 11.7, que é uma versão mais atualizada, ela trabalha muito com a inteligência artificial. O que isso gera para a gente, tá? A gente sabe que o dia a dia de um DI, de uma pessoa que está fazendo um treinamento, desenvolvendo o conteúdo, é muito corrido. Muitas vezes a gente tem 2, 3 dias para fazer um treinamento para cerca de 200 pessoas, 50 pessoas. Então, o uso específico desse campo do Switch Max em cloud, que o Thiago vai demonstrar desde o início, ali um pouquinho mais devagar, ali para as pessoas conseguirem acompanhar, para a gente faz muita diferença. Porque só de você ter um conteúdo que ele gere de uma forma mais criativa, mais rápida, você consegue subir também o conteúdo para que você consiga agilizar de uma forma mais eficaz. Então, esse ponto ele é crucial. E, pessoal, eu estou aqui com vocês no chat. Dúvidas e perguntas, vocês vão me falando que a gente vai interagindo. Se tu conseguires ali, Thiago, colocar desde o início um pouquinho mais lento para que as pessoas consigam acompanhar e visualizar o quão inteligente é isso, eficaz para o nosso dia a dia, eu te agradeço. Então, aqui, gente, a gente está com o conteúdo já pronto, mas eu vou demonstrar para vocês como chegar nesse resultado, tá? Então, por exemplo, eu já tenho aqui algumas informações e quando eu venho aqui no espaço em branco, gente, eu já tenho aqui a opção que é para incluir conteúdos. Então, a gente consegue fazer algumas configurações aqui dos conteúdos já prontos ou gerar conteúdos a partir daqui. E uma dessas funções é a inteligência artificial, onde a gente já consegue fazer perguntas ou solicitações para ela aqui dentro do nosso conteúdo, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui o título do nosso conteúdo, é mentoria no ambiente de trabalho. A partir desse título, eu já consigo vir aqui na inteligência artificial e pedir para ela gerar conteúdos aqui. Então, por exemplo, gere textos, gere... Então, pedir para ele gerar um texto de introdução já com o nosso tema e ele já começa a gerar esse conteúdo, tá? Então, vocês podem ver que é muito interessante e tudo automatizado. Isso aqui a gente já tinha na nossa nuvem, que é o cloud. O que a gente tem agora é alguma coisa muito mais interessante, que é o seguinte. Tem o nosso conteúdo, eu vou clicar em mais, eu vou adicionar um quiz, tá? E agora a gente consegue gerar perguntas automaticamente a partir de um conteúdo que a gente já tenha dentro do nosso conteúdo, tá? Então vou explicar para vocês de forma mais clara. Todo o conteúdo que a gente tem aqui, tá? Seja ele no capítulo que for, ele vai estar disponível para a gente criar perguntas automaticamente. Então vou fazer aqui para vocês. Vou vir em quiz. Nova pergunta, gerar perguntas. E como eu falei para vocês, eu tenho todos os tópicos aqui, todos os capítulos separados, eu consigo gerar um questionamento de um capítulo específico ou de todo o conteúdo, tá? Então, posso flegar aqui todo o conteúdo e pedir para que ele gere esse quiz. E pronto, a ferramenta vai começar a gerar perguntas direto dentro desse conteúdo que a gente tem, tá? Então, eu já tenho aqui tudo flegado, com as respostas certinhas, múltipla escolha ou múltipla resposta, tá? Então, a gente já pode ver aqui que é tudo automatizado. Obviamente, a gente precisa revisar esse material para passar tudo certinho para os nossos alunos, mas já está tudo gerado aqui. Eu vou clicar em gravar e pronto. Basta que eu venha e revise aqui o conteúdo, tá? E já está aqui tudo com a resposta. Cliquei em pronto, já está adicionado aqui. Se eu clicar no play, em visualizar, a gente já vai conseguir ver como o aluno nosso estivesse visualizando, tá? Lembrando que todo o conteúdo gerado aqui ele vai ser responsivo. Então, seja por tablet, celular, na forma em pé ou deitado, a gente já vai conseguir visualizar esses conteúdos, tá? Então, você pode ver aqui que fica tudo certinho. E agora eu vou aqui no quiz que a gente acabou de fazer e está aqui o nosso questionário, tá? Gerado inteiramente pela inteligência artificial a partir do nosso conteúdo. Cliquei em iniciar questionário e o aluno já pode aqui ir respondendo, tá? Já vai me indicar se está certo ou errado, com o feedback, tudo certinho, tá, gente? Então, já fica tudo bem tranquilo aqui para a gente fazer esse conteúdo de forma automatizada. Tanto gerando conteúdos, quanto gerando as perguntas desse conteúdo que a gente gerou, tá?
Agora, outra novidade que a gente tem é a possibilidade das configurações e adicionar uma fonte personalizada. Então, se a sua empresa, se o seu conteúdo, ele tem uma fonte que vocês já usam em toda a empresa, vocês conseguem vir aqui e não só trabalhar com as fontes que a gente já tem disponíveis, assim como adicionar uma fonte que seja padrão de vocês, que vocês já usem para deixar o conteúdo mais personalizado. Então, a partir do momento que eu faço a troca aqui da fonte, eu já vou ter a mudança da fonte do nosso conteúdo, ou como eu falei para vocês, eu venho aqui em adicionar fonte e basta que eu adicione a fonte da nossa preferência, tá? Então, outra coisa que vai deixar o conteúdo bem mais personalizado, assim como todas as outras funções que a gente tem aqui de personalizar, por exemplo, com cor em destaque, enfim, tudo isso a gente consegue utilizar para, como a Simone falou, deixar o conteúdo bem simples na parte da criação, com a ajuda da inteligência artificial, com um resultado profissional e também, obviamente, bonito, né, para o colaborador de vocês ter aí o engajamento para fazer o conteúdo. Então, assim, só para a gente entender o que a gente falou até agora, consigo gerar os conteúdos a partir da inteligência artificial, consigo personalizar todo o conteúdo que a gente vai colocar aqui, e agora eu vou mostrar outra função para vocês, que é a parte onde a gente consegue compartilhar esse conteúdo com outras pessoas no nosso ambiente de trabalho, como eu falei para vocês, tá? Então, por exemplo, eu venho aqui em exportar, digamos que eu já terminei aqui o nosso conteúdo, está tudo pronto, e aí eu quero pedir, verificar a aprovação das outras pessoas da equipe para verificar como está ficando. Inclusive, a gente consegue também com que esse conteúdo já pronto, ele seja editado por outra pessoa da nossa equipe, tá? Então, se a gente estiver ali compartilhando, uma outra pessoa tiver acesso ali ao cloud também, eu consigo vir aqui, tá vendo? Copiar para outra conta, eu vou clicar em obter um código, então vai ser gerado um código, e essa pessoa vai acessar através desse código. A partir desse momento, ela vai acessar exatamente aqui as configurações também, para revisar o material, fazer alguma mudança, algum tipo de correção, tá? Então, não só a inteligência artificial vai auxiliar na criação do conteúdo, como também esse compartilhamento e gerenciamento entre equipes, tá? Para gerar esse material pronto e completamente com um resultado completamente profissional para o colaborador de vocês, tá? Lembrando que a gente vai conseguir separar tudo aqui por capítulos, fica bem tranquilo da gente fazer a criação desse conteúdo, tá bom? Então, essa parte aqui que eu demonstrei para vocês é a parte em que a gente teve ali algumas atualizações no cloud, tá? Na nossa nuvem, que é justamente a gente conseguir gerar perguntas a partir da inteligência artificial, mudar a fonte do nosso conteúdo para personalizar, tá? E fazer esse compartilhamento desse conteúdo pronto para que outras pessoas da nossa equipe consigam trabalhar em cima disso também, tá bom? Você quer colocar alguma coisa ainda sobre isso, Simone, sobre essa parte? Tiago, assim, o Daniel, perdão, desculpa, o Emanuel, ele está questionando a questão da narração. Como é possível adicionar a narração, né? Que não aparece a opção de texto. Então, isso, Daniel, até acho que foi num slide que eu. Perdão, Emanuel. Foi até um slide que o Tiago passou ali anteriormente, que é mais uma novidade dentro do Switch Max, tá? A gente está trabalhando em cima disso, é um spoiler que a gente está dando aqui para vocês, que vai ter essa opção, Emanuel, realmente dentro do Switch Max, no qual você pode colocar uma narração. E um ponto importante, até que a gente estava conversando no chat, é a questão do idioma. Hoje, o Switch Max, ele consegue fazer a tradução e a narração em cerca de mais ou menos ali 32, 52 idiomas, se não me falha a memória. Então, isso também você vai conseguir fazer dentro do Page com a IA, dentro do cloud, tá? Então, quando você vai configurar ali o seu switch, nessa parte do cloud, você vai colocar a parte do idioma que você quer que ele gere esse conteúdo. Então, a partir disso, você não tem erro, tá? Porque a IA, ela tem várias linguagens, inclusive inglês, português, o que você precisar, tá? Então, você vai configurar isso e não vai ter erro, tá bom? Então, você pode fazer esse teste, tá? Que nem ali a Ivy comentou, a IA, ela funciona perfeitamente em português, qualquer idioma que você quiser. Isso é um ponto muito forte nosso, é um diferencial, tá? Pode seguir, Thiago.
Isso, Simone, obrigado. Justamente, gente, essa parte aí que a gente vai ter os conteúdos todos legendados, realmente é uma realidade. Vou demonstrar um pouquinho para vocês já já na frente, mas vão ser updates aí, o próximo update que vai entrar, que já vai estar com essa novidade, já está pronto, basta que a gente atualize a versão, tá bom? Então, aqui na parte do cloud, é isso que eu tinha para demonstrar para vocês, mas lembrando, gente, isso é uma parte do cloud, eu tenho também todo o restante do conteúdo, onde, por exemplo, a gente consegue separar os conteúdos, adicionar vídeos. Então, assim, esse conteúdo aqui do cloud, ele é riquíssimo e a gente consegue fazer muita coisa aqui dentro desse conteúdo, tá? Então, vários tipos de edições e configurações para deixar realmente o conteúdo com um resultado muito interessante, tá? Vamos partir aqui, então, para o restante do conteúdo. Como eu falei para vocês, a IA tem essa capacidade de gerar ideias, gerar conteúdos, agora com essa nova atualização, gerar o quiz com as perguntas, já com as respostas, tudo certinho. E aqui está o que foi perguntado agora, tá? As legendas dentro do conteúdo. Então, agora a gente vai estar lançando esse update, onde vai ter o conteúdo, tá, dos nossos cursos legendados. Então, você vai poder gerar o seu conteúdo, gerar o seu curso e vai poder adicionar uma legenda. E, obviamente, isso aumenta a acessibilidade, a gente consegue promover a participação das pessoas, lembrando que muitas vezes a pessoa está num ambiente em que ela não consegue ouvir o conteúdo, então ela deixa ali no mute, e a legenda, ela auxilia muito nisso, tá? Você consegue estar ali, de repente, no metrô, em algum lugar que você não consegue ouvir, que esteja barulho, e você consegue acompanhar o conteúdo pela legenda, tá? Eu não vou conseguir demonstrar isso para vocês agora, porque, como eu falei, já está pronto, mas vai sair ainda na atualização, tá bom? É só um spoiler que a gente está dando para vocês. Outra coisa que saiu também agora nessa atualização, isso eu vou conseguir demonstrar para vocês, é o áudio no quiz. Então, a gente tinha já o áudio que a gente conseguia fazer com que o título, a pergunta fosse feita através de um áudio, mas agora a gente também consegue com que as respostas sejam lidas, né, em áudio. Eu vou passar aqui para vocês, vou compartilhar aqui minha tela e vou mostrar essa função para vocês já no Switch, tá? Então, eu tenho aqui um conteúdo também pronto já. Vou vir aqui na parte de quiz. E agora a gente vai entender como é simples a gente fazer esse tipo de conteúdo, tá? A gente já tinha essa opção onde a pergunta em si, ela é feita através, já vai aparecer o texto, obviamente, e a gente consegue adicionar um áudio para que seja lido esse conteúdo ou adicione o áudio que eu quiser, tá? Então eu consigo vir aqui, adicionar um áudio que eu tenha no meu dispositivo, que eu tenha preparado, ou usar a nossa funcionalidade de converter texto em fala. Então automaticamente esse conteúdo ele será convertido e já vai ter uma voz aqui lendo essa pergunta. E agora, nessa nova atualização, a gente consegue fazer isso também nas perguntas. Então vejam bem, por exemplo, se aqui eu tivesse um questionário, um quiz de inglês, por exemplo, uma prova de inglês, eu conseguiria ler tanto o enunciado quanto avaliar a pronúncia. Eu conseguiria colocar aqui várias pronúncias diferentes, onde a pessoa teria que assinalar qual seria a pronúncia correta desse tipo de pergunta que eu fiz para ela. Então, basta que eu adicione o áudio aqui com cada tipo de pronúncia, tá? Então, só para a gente entender o potencial da ferramenta e como que a gente consegue usar, as várias maneiras que a gente consegue usar, tá? Esse exemplo que eu dei de um conteúdo de aprendizagem de língua estrangeira é uma opção, mas obviamente que a gente consegue utilizar essa opção aqui simplesmente para inclusão. Justamente agora as pessoas não vão só ter a possibilidade de ler o conteúdo, mas também de ouvir. Então, fazer o conteúdo legendado e a gente vai ter também a questão de áudios aqui, tanto nas perguntas quanto na opção de resposta, tá? Vou fechar aqui o quiz e vou vir para uma outra parte que eu já vou demonstrar para vocês, que é o nosso próximo passo. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre como adicionar esses áudios aqui, pode mandar aqui no chat que a Simone vai passar para mim, tá bom?
Outra coisa que saiu no quiz, gente, e também é muito interessante, são os relatórios. Então, a gente vai gerar o quiz, vai gerar esse conteúdo, e como que a gente vai ter esse resultado? Como que a gente vai acessar esse relatório? Como que a gente vai saber como o aluno se saiu? Como que a gente vai saber qual é a dor de um determinado aluno, tá? Então, a gente consegue vir aqui, ainda dentro do quiz, e a gente vai ter aqui a questão dos relatórios, tá? Que é o feedback que o aluno vai ter após ele concluir esse conteúdo. Então, a gente consegue vir aqui, voltar a fazer mais devagar para vocês verem, eu venho em propriedades e relatórios, a gente consegue habilitar aqui o envio de relatórios. Então, só para a gente entender. Eu coloquei um quiz dentro do nosso conteúdo. Após a conclusão desse quiz, é possível que seja gerado um relatório e seja enviado automaticamente para o e-mail do instrutor ou para o e-mail que a gente quiser colocar aqui. Então, eu vou habilitar aqui envio do relatório, vou colocar o e-mail que eu quero receber esse relatório após a conclusão do conteúdo, tá? Consigo colocar mais de um e-mail aqui, tá, gente? Então, coloco o e-mail, separo por vírgula, coloco o outro. Então, o e-mail que estiver aqui vai receber esse relatório com as informações do preenchimento do colaborador, tá bom? E aqui, que tipo de relatório que eu vou querer receber? Eu vou querer receber o relatório só de quem foi aprovado, só de quem foi reprovado, ou de todo mundo, tá? Consigo aqui. Então, adicionei aqui as informações, fiz as configurações de relatório, coloquei em gravar. A partir desse momento, quando o nosso aluno, quando o nosso colaborador fizer o nosso conteúdo, dependendo das regras que a gente colocou ali, se ele for aprovado ou reprovado, já vai chegar automaticamente no nosso e-mail, no e-mail que a gente colocou ali, as informações que esse aluno preencheu, tá? Com que ele acertou, com que ele errou, e lembrando, com a pontuação que a gente estabeleceu, para ele passar ou não, para ele ser aprovado ou não desse conteúdo que a gente gerou, tá? Então, aqui já é muito interessante, porque a gente consegue fazer esse acompanhamento e já consegue ter esse feedback, então saber ali como está sendo o desenvolvimento desse colaborador e qual foi a absorção dele diante do conteúdo que a gente acabou de passar. Um ponto bem importante, pessoal, aproveitando o gancho que o Thiago falou dessa questão de relatório, isso é muito importante, principalmente para quem está na frente de uma RH e também na frente do TID que está desenvolvendo um plano de PDI para uma pessoa, porque tem a opção ali nos relatórios que você consegue visualizar as respostas detalhadas. Então, você já consegue analisar aonde está, por exemplo, a deficiência de um colaborador em aprender tal conteúdo, qual conteúdo ele precisa melhorar, qual conteúdo ele precisa estar, que ele realmente é fera. Então, você consegue desenvolver um planejamento estratégico dentro do teu RH, dentro do seu TID, simplesmente com a questão de relatório. E se você fizer o relatório dentro do Switchmax também, esse é um ponto importante a gente falar aqui, e precisar colocar lá na tua AVA, lá no seu LMS, e não estiver, infelizmente, não estiver usando o nosso LMS, estiver usando outro tipo de LMS, você consegue fazer isso, tá? Através de um programa de Java, ali você consegue fazer isso para exportar esse tipo de relatório, tá bom? Pode seguir, Thiago. Isso, gente. Lembrando que o relatório ele vai para o seu e-mail em formato de PDF, tá? Então a gente consegue utilizar da forma como a gente achar melhor. É bem tranquila a forma como a gente consegue utilizar, já que vem num formato que a gente consegue acessar em qualquer tipo de dispositivo, né? Eu vou passar aqui para vocês. Tá. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui algum relatório para mostrar para vocês. Só um instantinho. Porque demonstrando um relatório aqui pronto para vocês, acho que vocês vão ter uma ideia melhor dessas características que a Simone mostrou para vocês. Exatamente. Porque o relatório, ele, querendo ou não, ele é muito importante para que a gente consiga desenvolver um bom planejamento estratégico dentro da empresa e também mensurar como que está o grau de assertividade, de produtividade de um colaborador perante ali um treinamento. Enquanto o Thiago vai pegando os relatórios para vocês, eu vou colocar para vocês aqui, pessoal,
2 links. Primeiro, tá? Para que vocês experimentem e conheçam essa nova versão do Switch, tá? Totalmente de graça para vocês testarem agora durante 14 dias, tá bom? Então, você pode clicar aqui no lado, fazer o download e já iniciar, tá? O Wesley ele comentou que ele está desenvolvendo tudo no PowerPoint de uma forma caseira, mas você já usa o nosso Switch, né? Então, a gente vai desenvolver esses cursos dentro do Switch através do PowerPoint, onde você vai conseguir colocar a maior interação dentro deles, você vai construir eles na nuvem, não sei qual a versão que você usa hoje do Switch Max, e você vai conseguir fazer esses testes, tá? Então, cliquem aqui no canto, vamos experimentar o Switch. Também depois eu vou passar para vocês ali o link do Learn para que vocês também consigam experimentar. E dando um spoiler, principalmente ali para Manuel, que está assistindo o nosso webinar, se você tem apenas a versão do Switch, chama a gente depois ali no chat para a gente conseguir falar com você e atualizar essa versão que você tem, para que você consiga desfrutar de todos os benefícios que o Thiago está demonstrando. É importante lembrar que o Switch é uma ferramenta completa para a criação do conteúdo, tá? Eu não estou mostrando aqui tudo que a ferramenta pode fazer. A gente ainda consegue converter texto em fala, incluir vídeos, quizzes, enfim, tudo que a gente precisa para um curso e um treinamento com resultado profissional, a gente vai conseguir gerar a partir daqui, tá? Clicaram, vou colocar mais um link aqui também para que vocês consigam fazer. Clicar. Para solicitar uma demonstração ao vivo também aqui do Switch. Então, vocês cliquem no link e faz o cadastro, que a gente consegue realizar uma demonstração para vocês, tá bom? Antigamente, a gente tinha agora, passando aqui, enquanto o Thiago está conseguindo, ele me avisa ali, quando ele conseguir compartilhar a tela, a gente sempre dizia assim, que com o Switch Max você vai criar um curso com 30 minutos. E realmente, os slides tudo pronto, tudo certinho, você ia fazendo. E agora com a IA, a gente consegue criar um curso do zero com 15 minutos, vamos supor assim. Porque ele monta literalmente do zero para vocês também. Então, facilita muito mais o seu dia a dia. Eu estou pronto aqui, Simone. Tudo? Beleza. Então, eu vou sair aqui e o Thiago vai apresentar para vocês ali. Gente, isso que a Simone falou é muito importante, tá? A ferramenta ela é bem completa. E se vocês quiserem saber mais detalhes, obviamente, vocês podem conversar com um dos nossos gerentes de projetos, que aí eles fazem a demonstração completa para vocês e conseguem tirar dúvida, seja lá qual for, se for específica, a gente consegue dar essa atenção mais detalhada para vocês, tá bom? Vou passar aqui para minha tela e vou demonstrar para vocês o relatório. Então, aqui a gente já consegue ver, como eu falei para vocês, tá? A gente vai receber esse tipo de relatório aqui no nosso e-mail, tá? Então, ele já vem aqui com o que foi acertado, com o que foi errado, se a gente foi aprovado ou não, e a nota que a gente estabeleceu para cada questão que o aluno respondeu, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente consegue vir aqui e imprimir esse conteúdo em PDF, tá? Que deixa tudo muito mais fácil, tá? Esse tipo de conteúdo, ele ajuda a gente justamente a entender qual que é a demanda que a gente precisa passar para aquele colaborador em específico. Então, consigo ver ali, fazer uma média, onde que está sendo a maior média de acertos, onde está sendo a maior média de erros, se estão sendo aprovados, se estão sendo reprovados, e entender cada motivo, tá? Eu vou abrir agora um pouquinho do Switch Max e demonstrar para vocês o que justamente a Simone falou. Alguns nossos recursos que já estão ali, como, por exemplo, biblioteca de conteúdos. Tá. Então, só para vocês terem ideia aqui do que a Simone falou, de como é fácil a gente fazer a criação desse conteúdo em poucos minutos, né? E a gente já tem aqui algumas opções, como, por exemplo, slides, personagens, plano de fundo, tudo pré-configurado. Então, por exemplo,
E lembrando que os nossos slides eles seguem sempre uma cadeia narrativa. Então, por exemplo, esse azulado aqui mais urbano, eu vou ter toda a sequência desses slides aqui, assim como vários outros tipos e estilos diferentes, tá? Então, se eu vier rolando aqui, vocês podem ver que é uma barra bem grande, então eu venho simplesmente rolando aqui, eu vou ter vários temas diferentes para a gente fazer a inclusão desse conteúdo. Então, só para a gente entender, eu faço aqui a inclusão de um slide pré-configurado e já gero conteúdo na inteligência artificial, como eu mostrei para vocês. Assim como a gente tem também os vários personagens. Isso aqui o pessoal gosta bastante, porque são vários e vários e vários personagens, e a gente consegue até editar algumas ilustrações que a gente tem aqui, tá? Então, crianças, idosos, jovens, animais, e a grande sacada aqui é que qualquer um, gente, que eu escolher daqui, escolher o Davi, e a gente vai ter aqui todas as opções de movimentação do Davi. Então, vocês podem ver que quanto mais eu vou rolando aqui, mais coisa vai sendo habilitada para mim. E lembrando que tem a facilidade, tá? Como a Simone falou, você vai conseguir fazer muito rápido, porque as imagens já vão estar disponíveis para você em diversas posições diferentes, e você não vai precisar se preocupar com o direito autoral. Por exemplo, se você fosse ali no Google, isso ia te tomar muito tempo, porque você ia precisar ficar pesquisando imagem, a imagem ia ter que estar liberada para você, e dificilmente você encontrar uma mesma imagem tão bem trabalhada com várias posições diferentes para você conseguir usar. Então, por exemplo, se você quer implementar um personagem desse dentro do seu conteúdo, você pode com tranquilidade e sabendo que você vai ter aqui todas as movimentações desse personagem, tá? E lembrando que a gente tem todos os personagens e a gente tem também as ilustrações que a gente consegue personalizar, tá? Então eu fiz aqui o Thiago, tá? Consigo mudar aqui acessório, vestimenta, cor da pele, cabelo. Basta que eu venha aqui editar. A gente vai ter aqui algumas opções da edição que a gente pode fazer, tá? Aqui com tudo que eu falei, acessórios, roupas, movimentações. E quando eu salvar aqui, gente, salvei, aí ele já vai liberar para mim com o personagem com essas movimentações, tá? Então, também é muito interessante a gente conseguir fazer essas ilustrações. De repente, a gente quer fazer um mascote, um personagem específico para a nossa empresa, a gente consegue fazer aqui, tá? E tendo aí a chance de ter todas as movimentações já pré-configuradas. Então, a gente tem ali os slides pré-configurados, os personagens, e a gente tem também os planos de fundo para a gente fazer a ambientação desse conteúdo. Então, a gente tem também muito material aqui, tá, gente? Então, se eu quiser passar um conteúdo em mercado, em escritório, em sala de aula, cozinha, a gente tem tudo aqui. Tanto ilustrações quanto fotos reais, tá? Então, se eu quiser lugares, ambientações reais, eu tenho, e se eu quiser ilustrações, eu tenho também. E lembrando que em qualquer desses conteúdos aqui, como a biblioteca é muito extensa, a gente consegue fazer a utilização dos filtros aqui, tá? Na barra esquerda. Então, cliquei em escritório, eu vou filtrar aqui várias opções de imagens de escritório que a gente tem. E lembrando que para inserir é muito simples, eu vou escolher a imagem que eu quero, clicar em inserir e pronto, vai ser inserido dentro do nosso conteúdo. Com isso que eu passei para vocês, e aí a gente já consegue entrar ali dentro da meta que a Simone falou. Fazer a criação de um conteúdo em 20, 30 minutos. A gente já consegue utilizar ali a inteligência artificial, um banco de imagens que a gente tem. Basta que a gente tenha em mente ali o tipo de conteúdo que a gente quer criar, tá bom? Os relatórios eu já falei para a gente. E aqui, gente, a simulação de diálogo, tá? Onde a gente consegue literalmente simular o diálogo com um personagem. Então a gente consegue colocar ali o colaborador para como se fosse ter uma conversa, um diálogo com um personagem, tá? E lembrando que a gente também vai conseguir fazer a adição de áudio nesses conteúdos. Então, por exemplo, vai ser como se o colaborador de fato estivesse conversando com o personagem, tá? Então, eu tenho aqui a parte de simulação de diálogo. Só um instante. Deixa eu abrir aqui o arquivo novamente.
Só um instante está carregando aqui, tá, gente? Tem problema. Enquanto você carrega aí, a gente vai fazendo um bate-papo. A Virginia comentou ali que sobre o roleplay, ele é muito importante e legal para fazer o onboard. É exatamente isso. Não somente o onboard, mas qualquer tipo de treinamento, principalmente na área de vendas, na área de CS, até mesmo pegando o gancho do onboard, o roleplay, ele é muito importante para a gente fazer isso e para que consiga crescer cada vez mais dentro da empresa a partir de um treinamento. Então, com essas automações que dentro do nosso suite ele possui, fica muito mais fácil de você fazer isso. Porque, como o Thiago demonstrou ali, o slide está pronto, entendeu? A simulação está pronta. O que a gente tem que fazer? Apenas Ctrl+C, Ctrl+V. Copiar o conteúdo que a gente tem, colocar na plataforma ou criar do zero. O restante da mágica acontece aqui com a iSpring, que a gente consegue fazer isso. Certo para seguir, Thiago? Exatamente, Simone. Sim, sim. Tudo pronto aqui. Eu estou aqui na parte que a Simone falou, que é o roleplay. Como eu falei para vocês, a gente tem acesso aqui ao áudio, então a gente consegue dar play aqui, e aí vai ser como o personagem estivesse realmente falando. E aqui, gente, é uma simulação de diálogo, onde a pessoa que está criando o conteúdo, ela vai estabelecer o direcionamento que esse diálogo ele vai tomar. Então, se eu quero que o colaborador ele absorva o conteúdo aqui, basta que eu coloque ele num diálogo onde a gente vai trabalhar essa informação, tá? O personagem vai fazer aqui uma pergunta e o colaborador ele vai ter opções de resposta. E cada resposta vai poder levar ele para um caminho diferente para ter essa interatividade com o personagem. Então, por exemplo, aqui, ele me faz uma pergunta, a partir da minha resposta, a expressão do personagem muda, como eu mostrei para vocês, a gente consegue trabalhar isso na nossa biblioteca de conteúdos. Ele consegue interagir com a resposta que eu der. Então, conforme eu for respondendo, ele vai ter aqui uma interação diferente. Isso é muito bom, é muito interessante, justamente para ir dando o direcionamento ao colaborador e ele absorvendo a informação que eu quero. Então, por exemplo, se o colaborador está indo por um caminho que eu acho que é positivo, que é com a informação que eu quero que ele absorva, eu consigo sempre colocar que o personagem dê um feedback positivo para ele. Se não, se ele estiver indo por um caminho errado, eu consigo fazer com que o personagem dê um feedback negativo para ele e dê a oportunidade dele tomar ali o caminho que seja correto com a informação que ele quer, tá? Então, vocês podem ver aqui, é realmente a simulação de diálogo completa e como eu falei para vocês, com essa possibilidade de adicionar áudios aqui também, tá? Então, aquela opção que a gente tem de converter o texto em fala, eu consigo colocar aqui o personagem para ouvir aqui, tá? Na verdade, o colaborador para ouvir aqui o que o personagem está falando, né? Falando entre aspas, porque a gente faz essa configuração aqui. E aqui tá, e essa foi aqui a parte do roleplay, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta também sobre o roleplay, eu posso responder ali para vocês. E é isso, gente. Simone, ainda tem alguma consideração, alguma pergunta aí para a gente responder? Tranquilo. Pessoal, fez sentido? Se tem alguma pergunta, alguma colocação para o Thiago? A gente pode voltar em qualquer parte, gente, não tem problema. O que eu queria pedir para ti, Thiago, para você voltar na parte onde você está construindo literalmente o curso do zero, usando apenas o cloud, tá? Só o cloud? Só o cloud. Por que eu comento em voltar nessa parte? Porque justamente, gente, nosso dia a dia é muito corrido. A gente sabe quem está trabalhando nesse front de um atendimento, nesse front realmente ali de você criar um conteúdo, de você criar um treinamento, é muito corrido. Então, realmente, essa parte eu queria que o Thiago fizesse do zero um conteúdo, tipo um Ctrl+C, Ctrl+V do Google, algo prático, rápido, para que vocês consigam visualizar o quão importante é isso, tá? O Emanuel comenta ali que é interessante fizerem avatares de narração simultânea. Boa, Emanuel. Até a Jamila também deu dicas aqui no chat. Todas essas sugestões que vocês têm, por favor, escreva para a gente. Pode ser lá via LinkedIn, pode ser diretamente aqui no e-mail do suporte que o Thiago está deixando para vocês. Por quê? Porque, como vocês perceberam, a Spring, o Suite Max, o Learn, eles estão sempre evoluindo. A gente está sempre procurando aprimorar cada vez mais. E vocês que usam a plataforma, vocês são o nosso front. Então, a gente precisa desse feedback de vocês, tá? Ninguém melhor para falar o que a gente precisa, né? Exatamente. Inclusive, a Kate está compartilhando com vocês
uma pesquisa muito breve sobre isso, onde vocês conseguem colocar sugestões de vocês de melhoria, porque vocês são os nossos usuários. Então, a gente aprimora principalmente para vocês, entendeu? Se fez sentido, ok. Sabe? Se não fez sentido, a gente dá um passo atrás e refaz tudo novamente. Pronto, Thiago, consegue compartilhar a tela ali? Sim, sim. Eu vou fazer, então, da seguinte forma. Eu vou continuar ali daquele conteúdo que eu já tenho, e aí eu crio uma coisa a partir daqui, tá? Então, Exatamente. só para mostrar para vocês, a gente tem esse conteúdo aqui, mentoria no ambiente de trabalho, eu já vou copiar o título e vou fazer aqui um novo capítulo, tá? Então, vamos gerar ali do zero, como que a gente faria isso? Então, já vou pedir aqui a ajuda da inteligência artificial. Vou pedir para ele gerar títulos aqui. Ele vai gerar algumas opções, tá? Lembrando que caso eu não goste das opções que ele me apresentar, eu posso tentar novamente, ele vai gerar mais opções, mas eu vou escolher uma aqui. Vou adicionar como nosso título, tá? E vou continuar usando a inteligência artificial, tá, gente? Lembrando, gente, que a ferramenta ela já dá aqui as opções de configuração para como a gente quer adicionar esse conteúdo, tá? Então, eu não só vou adicionar aqui o conteúdo, como eu posso mudar ele. Então, por exemplo, se eu quero colocar esse conteúdo aqui como uma frase em destaque, pronto, eu já clico aqui. Então, cada conteúdo eu venho aqui nesses pontinhos e posso fazer uma configuração diferente, tá? Então, a gente já pode ver que a gente consegue fazer a adição dos conteúdos. Se eu quiser adicionar vídeos e outros conteúdos aqui, a gente consegue também, tá? Obviamente que por conta de ficar na nuvem, a gente tem alguma limitação, mas a gente também consegue, por exemplo, adicionar links, que é como eu tenho aqui, ó. Ó, aqui eu já tenho um link que está incorporado dentro do nosso conteúdo. Então já consegue fazer a configuração, gerar o conteúdo e ele vai conseguir ser executado todo a partir daqui, tá? Então voltando aqui para a parte onde a gente está fazendo a configuração, vou mostrar mais uma função aqui que eu particularmente gosto bastante. Que são os flashcards, tá? Então aqui o que acontece? A gente consegue adicionar imagens que vão revelar algum conteúdo que a gente queira, seja um link, uma informação, o que a gente quiser, tá? Eu vou ter esses cartões aqui, eu consigo fazer a configuração deles, tá? Então, por exemplo, em cada cartãozinho desse, eu vou mudar a cor aqui, vou colocar uma imagem. Tá? Aqui eu tenho um título, mas posso colocar ou não, tá bom? Uma informação. E aí, quando eu clicar aqui, vai aparecer o que eu quero que apareça quando a pessoa clicar. Então aqui eu poderia colocar um link para acessar alguma informação ou simplesmente escrever alguma coisa aqui. Então, por exemplo, vou colocar somente... Tá? E agora como que a gente vai visualizar esse conteúdo? Como que esse conteúdo pronto fica? A gente consegue, tá, gente? Só para lembrar para vocês, eu estou navegando aqui porque eu estou construindo conteúdo, mas eu consigo, por exemplo, bloquear
os capítulos aqui e a pessoa ela vai ter que navegar cada página, se orientar aqui até o final, fazer todo o conteúdo, tá vendo? E aí fica bloqueado aqui para ela não conseguir avançar caso ela não faça o conteúdo. Então ela vai ter obrigatoriamente que fazer esses conteúdos, tá? E aí sim é habilitado para ela partir para os próximos capítulos. Então, lembrando também que a pessoa que está construindo o conteúdo, ela é responsável pela condução de como vai ser feito esse material, tá? E aqui está o que eu fiz para vocês agora. A gente tem aqui a imagem, o título tudo gerado pela inteligência artificial e os cards como eu mostrei para vocês. E aí quando o aluno vier aqui, ele clica e ele vai ter aqui a descrição, o link ou uma imagem, o que você quiser colocar aqui, tá? Então vocês podem ver que o colaborador ele sempre vai ter que estar interagindo com o conteúdo, seja fazendo um quiz, seja fazendo lendo um conteúdo, clicando em cards, mas vocês vão conseguir prender a atenção dos alunos de vocês dentro do conteúdo. Basta que vocês usem aqui as funcionalidades que a gente tem, as ferramentas que a gente tem, para deixar um conteúdo bem convidativo, um curso bem chamativo realmente para o teu colaborador, que é vir aqui e fazer todo o nosso conteúdo, né? Todo o conteúdo que vocês prepararam para eles. E aí, cada conteúdo desse a gente pode fazer a configuração que a gente quiser, adicionar o conteúdo que a gente quiser, adicionar vídeos aqui, como eu mostrei para vocês, tá? Alguma pergunta nisso aqui que eu mostrei para vocês? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, quiser que eu adicione alguma coisa ali, basta que vocês me falem, tá? Tá tranquilo até agora, Thiago. Que bom que o pessoal está comentando, falando que a ferramenta é completa, que estão gostando. O pessoal que está pedindo ali para falar com nossos especialistas, fazer a aquisição da licença para quem participou do webinar, tem desconto para aquisição das licenças, tá? É só clicar aqui no banner do lado direito e solicitar uma demonstração ao vivo. Vão preencher o cadastro e um dos nossos especialistas, talvez o Thiago ou os outros, vão entrar em contato com vocês para entender melhor o cenário de vocês e, assim, fazer um plano adequado com as necessidades de vocês, tá? Não esqueçam também de preencher a nossa pesquisa. Lá também tem a opção, se vocês querem receber um contato dos nossos especialistas para entender melhor como funciona, fazer um teste no Switch, por favor, preencham, não esqueçam disso, tá bom, pessoal? Pode seguir, Thiago. Tá, então é isso, gente. Mostrei ali para vocês as novas atualizações que vão chegar. Como a Simone falou, a gente precisa muito do feedback para vocês. Muitas dessas atualizações que entraram foram solicitações já de clientes nossos, então a gente tem isso aberto. Por exemplo, a legenda ali dos conteúdos, a gente já teve muito dessa solicitação, então chegou o momento da gente conseguir implementar para atender essas pessoas. Então vocês que estão chegando agora, que estão conhecendo agora a ferramenta, podem fazer as sugestões de vocês, que vocês também vão ter acesso aos próximos updates. E quem sabe, no update desses, não esteja eu aqui apresentando alguma coisa que vocês sugeriram para que fosse implementado, né? Exatamente. Pessoal, dúvidas, perguntas? Tudo tranquilo até aqui? Primeiramente, queria agradecer de coração a participação de todos vocês, a interação que vocês tiveram aqui com a gente, as dúvidas, as perguntas, as respostas, qualquer dúvida que vocês tiverem referente a isso, por favor, escrevam para a gente tem o chat no site, a gente tem as páginas, as redes sociais da iSpring também, tá? Para que vocês consigam conversar, consigam interagir. Mais uma vez, por favor, preencham a nossa pesquisa, avaliem o Thiago, avaliem esse webinar que a gente está preparando e começando a aprimorar cada vez mais a partir da solicitação de vocês. No mais, meu muito obrigado a todos vocês, principalmente pela participação, tá bom? Thiago também, obrigada pelo convite. Detalhe, gente, é o primeiro webinar do Thiago, o primeiro de muitos. Então, por favor, avaliem ele lá, tá? A gente me avalia aí, agradeço muito a atenção de vocês, esse tempo aí que a gente tirou para aprender um pouquinho sobre essas atualizações que estão chegando da Spring. E como eu falei, eu espero estar apresentando aí para vocês as próximas atualizações e quem sabe aí, com as sugestões de vocês, né? Então é muito importante que vocês deem esse feedback para a gente sempre estar conseguindo melhorar e atender vocês no que vocês precisam, tá bom? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau e até o nosso próximo webinar.
Não esqueçam de conferir a caixa de e-mail de vocês, que essa semana tem muita novidade chegando da iSpring. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.